Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo, você sabe, é sempre anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Este Deus que se fez carne, que se fez gente e que habitou entre nós. Mas por graça, Ele vem habitar em nós. Somos de fato moradas do Altíssimo. E nós contamos com você. Os links estão aí na tela. youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé. Você pode ser, de fato, um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós contamos com as suas orações, com a divulgação, para que ele seja disseminado para um público cada vez maior. Contamos com você. Vamos às indicações de leitura dessa semana e já a gente volta. O livro que nós queremos recomendar essa semana é o livro Evangelização e a Soberania de Deus, de J.I. Packer. Um homem que tem influenciado uma grande gama de pastores e teólogos ao longo dos anos. Ele ainda vive, tem 93 anos e um homem que continuamente busca a adoração, uma vida de adoração. E é alguém que escreve muito a respeito da soberania de Deus. E esse livro, ele, apesar de ser um livro relativamente curto, ele vai tratar de uma questão bem importante no que diz respeito ao comunicado cristão, o próprio Evangelho. Ele faz a relação entre três coisas. A primeira é a soberania de Deus, a segunda é a responsabilidade humana e a terceira é o dever de todo cristão de evangelizar. O autor divide esse livro em 4 partes. A primeira parte, ele procura explicar a soberania de Deus de uma maneira não exaustiva, mas de uma maneira bem compreensiva. E é interessante que um dos pontos que o autor toca para mostrar a soberania de Deus está na oração. E ele fala o seguinte: todas as vezes que oramos para confessar o nosso pecado, nós confessamos a nossa impotência diante de um Deus soberano. O próprio fato de que o cristão tem que orar é a prova positiva de que ele crê no senhorio do nosso Deus. A segunda parte do livro, Packer vai lidar com essa tensão que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele mostra como essas duas realidades elas não são antagônicas, como muita gente pensa, mas que elas cooperam juntas para o bom propósito da vontade do nosso Deus. A terceira parte do livro, ela lida com a teologia e a prática da evangelização. Ela mostra como cristãos, diante de Deus, como nós somos tanto embaixadores como representantes do próprio Deus, de acordo com uma comissão que Ele nos deu, que é a de evangelizar, de levar o Evangelho a todos os povos, a todas as etnias da terra, sem distinção nenhuma. E a quarta parte do livro, ele encerra com um correto entendimento da evangelização e a soberania de Deus. Na verdade, eu gosto do que ele diz, de como devemos crer no que diz respeito ao ato de evangelizar. Ele diz o seguinte: quando evangelizamos, devemos confiar em Deus como aquele que levanta os mortos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que pode transformar um coração que é completamente contrário ao próprio Deus, e que Ele vai promover conversões
à medida que o seu tempo estabeleceu. Por isso que nós recomendamos esse livro, A Evangelização e a Soberania de Deus, de J.I. Packer. É um livro que todo cristão deveria ler para entender a respeito de como o nosso papel se encaixa com a soberania do Criador. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre salvação. Salvos pela fé ou pelos sentimentos? No século XIX foi o filósofo alemão Hegel. Ele deu uma espécie de pedrada na cabeça da humanidade e avariou em cheio a razão. Nós saímos do terreno do pensamento para o campo do sentimento. No tempo da lógica matemática, ou chamada também de lógica aristotélica, quando A era verdadeiro, não A era necessariamente falso. Mas hoje, a síntese do branco e preto tornou a verdade subjetiva cinzenta e universal e absoluta. Agora já não há mais a verdade, mas verdades. Vivemos a ditadura maiúscula do subjetivismo e o domínio dos sentimentos. É a sensação e o sentimento, as emoções que vão definir, de certo modo, a realidade. Não se pode mais falar em verdade absoluta, pois o único absoluto é o absoluto do relativismo da verdade. Isto tem trazido conotações muito radicais na maneira de mexer com o tecido social e também com o aspecto cultural. Este absolutismo da experiência pessoal determinou aquilo que se chama o caos da realidade. Nada hoje é considerado verdadeiro, pois cada um tem a sua verdade experimental. É muito comum a gente ouvir: esta é a minha verdade, como se a verdade tivesse uma visão sua e outra minha. A arte, por exemplo, se tornou muito subjetiva. Na pintura, uma mancha de tinta na tela, ela torna-se o que o observador quiser. Não é a forma, nem o conteúdo quem dita a imagem.
é o sentimento. Uma vez eu estava numa vernissagem e tinha um quadro que era um borrão de cores. E uma pintora amiga chegou para mim e disse: maravilhoso, não é? Eu disse: o quê? Este quadro. Mas o que ele diz? E ela me diz: é o sentimento. Não havia nada que eu pudesse identificar. Isso é fruto desse pensamento sintético que foi estabelecido dentro da lógica. É a dialética. Quanto mais abstrata for a verdade que queremos ensinar, mais tem que seduzir os sentimentos a seu favor. Já dizia Frederico Nietzsche. Quanto mais abstrata for a verdade, então nós temos que produzir algo do sentimento. O sentimento é a forma do bolo. Tudo tem o contorno de como sinto. Eu ouvi um dia uma canção desse tipo gospel, dessas de arrebatadoras, que dizia: eu sinto a tua presença, eu sinto, eu sinto, eu sinto. Era tudo o que dizia: eu sinto a tua presença. Eu fiquei pensando como se Deus fosse sensível e estivesse na terceira dimensão. Até quando Jesus esteve aqui no plano histórico, era possível sentir a presença. Mas como o transcendente pode ser sensível? Deus está presente em tudo, nem sempre eu sinto, mas Ele está presente. Neste caso deste cântico, tudo estava sustentado no sentimento. Só se via a alma nos seus românticos expedientes tentando garantir a realidade espiritual. Era o sentimento falando e se expressando de modo muito categórico. O espírito está numa dimensão onde só a verdade em Jesus e a fé podem entrar. Nós não podemos criar condições para que o sentimento dite a presença de Deus. O mundo espiritual jamais será dirigido por uma alma caída. Mesmo que a razão chegue à porta do trono de Deus, é a revelação que vai convidá-la a entrar. Eu não quero dizer que o Evangelho e que a palavra de Deus é irracional. Eu estou querendo dizer que ela é arracional. Ela está além da razão. Ela ultrapassa os limites da nossa capacidade de entendimento. Ela transcende. A realidade divina não é sensorial e nem sensível. Não é emoção, senão pura revelação e o caminho da intimidade com Deus. Eu preciso ganhar esta realidade espiritual de Deus para poder me relacionar com Deus. O Dr. Robert Horn
um teólogo bem experiente, ele disse: nossa necessidade de revelação é como nossa necessidade de redenção. Ela é absoluta. Eu não posso trilhar na base só dos meus sentimentos. Eu preciso de um trilho seguro que é a palavra de Deus, de forma muito categórica. A caligrafia de Deus só pode ser decifrada pelo próprio Deus. Todo ser humano precisa de Deus para crer em Deus. Eu não teria condições, não tenho condições de crer em Deus se o próprio Deus não se revelar e não falar a sua linguagem ao meu coração. Sem a revelação de Deus, não há conhecimento de Deus. Não se trata, pois, de sentimento, nem mesmo de entendimento puramente lógico, mas do entendimento que nos é trazido pelo Espírito Santo, de modo que eu possa ver além das 3 dimensões que eu tenho. A salvação de Deus, ela é trazida a nós através da obra de Jesus Cristo na cruz. Eu preciso disto. Sem a revelação de Deus e sem que Deus se revele a mim, eu não posso chegar a dizer mais do que as minhas próprias ideias. Para o escritor Arthur Constance, enquanto Deus não sintonizar o receptor no coração do homem, a mensagem do Evangelho será apenas um ruído, não uma comunicação. Eu vou dar uma paradinha aqui e, se você me esperar, logo logo a gente vai continuar falando sobre isso. Eu estava falando sobre a questão a mensagem precisa ser mais internalizada, mais interiorizada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz algo sobre o Evangelho e ele, como ele se conecta conosco. Em Romanos, capítulo 1, 16 e 17, nós podemos ver algo assim. O versículo 16 diz: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gregos. Aqui nós temos 2 categorias de pessoas nesse texto. Os judeus, que representavam para o mundo do apóstolo Paulo o religioso, e também os gentios ou gregos, que representavam o ponto da filosofia e do conhecimento. Ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. No verso 17, ele diz: as boas novas, ou o Evangelho, revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo
que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A fé está em outra dimensão. Não é propriamente alguma coisa sensória. A palavra de Deus e o Espírito Santo são promotores da revelação. E esta é o agente da fé, que pode muito bem se manifestar com emoções. Mas não são as emoções que vão determinar a fé. Não devemos negar o valor dos sentimentos se vierem guiados pela fé. Nós não podemos omitir os sentimentos, nem a razão, mas precisamos, antes de mais nada, de olhar o ponto de vista da fé. Emoções podem ser como vagões, mas nunca como a locomotiva. Se a ordem for a palavra de Deus, a fé e as emoções, tudo está bem. O perigo é quando colocamos a emoção na frente da palavra de Deus e da fé, ou para validar a fé. A questão hoje é uma confusão de sentimentos. A fé virou emoção. E a emoção, uma loucura da alma, onde o espiritual converteu-se num emocionalismo. A gente vê, por exemplo, muitas reuniões culticas, de cultos, que o que determina a presença de Deus é se eu senti ou não, se eu tive uma emoção ou não, se chorei ou não, se me alegrei ou não, no sentido de uma emoção. Eu estou falando de alegria como algo real da vida. A fé salvadora é tão espiritual como a salvação pela fé. Ela tem emoções muito profundas, mas não significa necessariamente que a fé salvadora é uma emoção que vai determinar que eu estou crendo. Não podemos confundir os nossos sentimentos, nem mesmo nossos insights, com o escopo da fé. Os sentimentos são passageiros. Eles voam. O pensador americano Benjamin Constant, ele dizia: nós somos criaturas de tal modo volúveis que até acabamos por sentir os sentimentos que fingimos. Nós somos tão volúveis que podemos até sentir que aquilo que sentimos é a realidade. E fingimos muitas vezes que sentimos. Só que os nossos sentimentos são mais transitórios do que imaginamos. Eles passam rápidos. São como a nuvem que o vento dissipa. Hoje eu estou sentindo uma coisa, daqui a pouco o meu sentimento mudou por causa de uma realidade que aconteceu. Nós precisamos ter mais do que isso, nós precisamos da solidez, da revelação do Evangelho. Na vida espiritual, nós podemos entender que tudo é de Deus, é por meio de Deus e é para Deus. O apóstolo Paulo disse: é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele
eternamente. Amém. Não se deixem levar ou não se deixem iludir pela sabedoria das palavras. A vida cristã é só por Cristo e este o crucificado. A nossa fé vem por meio da palavra de Deus. Eu preciso sentir. Não vou desprezar os meus sentimentos, mas não são os meus sentimentos que vão determinar o que a palavra de Deus diz. Paulo, o apóstolo aos gentios, ele afirmou em Romanos 10:17, portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir a palavra que revela as boas novas a respeito de Cristo. A fé é uma segurança muito grande que nós temos na palavra. Sem a luz não há visibilidade, mesmo que os nossos olhos sejam perfeitos. Sem a palavra de Deus não haverá fé, mesmo que a nossa mente seja muito lúcida. Uma vez uma pessoa tinha um centurião romano, tinha um criado doente, ele procurou Jesus e ele procurou Jesus dizendo, manda uma palavra e o meu criado será curado. E Jesus observou esse homem como o homem de mais fé que ele viu em Israel. Porque ele não precisou da evidência de Jesus ir lá na sua casa. Ele pediu, como um homem de exército, um homem que sabe o que é comando, que o seu superior diz uma coisa e ele obedece, e que o seu inferior obedece o que ele diz. Então ele disse, manda uma palavra. O que nós precisamos hoje é da palavra de Deus, é de crer na palavra de Deus. A grande crise da igreja atual é que substituímos a verdade da palavra pelos efeitos das emoções e fizemos do sentimento a bússola da nossa crença. O salmista, no Salmo 119, 133, ele ora desta maneira, firma os nossos passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, nós estamos seguros. A minha pergunta é, onde está o chão da sua experiência? Em que lugar você está colocando a sua experiência? Nas suas emoções ou na palavra de Deus? Eu oro desta maneira, Pai, firma os meus passos na tua palavra. Eu creio no que a tua palavra está dizendo e isto é suficiente para a minha experiência. Eu gostaria de voltar um outro dia e conversarmos com você sobre as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. Até lá, de coração para coração.